Olá, povo de Deus, Deus abençoe a todos. O padre, então, está fazendo esse vídeo para poder fazer uma espécie de tutorial, uma espécie de explicação de como nós podemos rezar com a Palavra de Deus. O padre está aqui com a Bíblia, né? Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e também com um livrinho que é muito bom, da Semente do Verbo. É uma espécie de diário espiritual para rezarmos com a Palavra de Deus. Como fazer, né? Como fazer uma Lectio Divina. Padre, o que é uma Lectio Divina? É a leitura orante da Palavra de Deus. Então, o Padre, ele vai passar para vocês como se faz uma Lectio Divina, como se pega a Palavra de Deus, como se reza com a Palavra de Deus. Nós temos várias experiências profundas, né, de ensinamentos, onde nós podemos estar aqui comungando da fonte inesgotável de vida e amor, que é a Palavra de Deus, para a gente poder também se converter naquela realidade que o Senhor deseja para nós, fazermos a vontade de Deus. Então, os passos, né? É importante que vocês saibam os passos, o passo a passo, digamos assim, de fazermos então uma boa leitura orante da Palavra de Deus. A primeira parte, o primeiro passo que vocês devem ter é a leitura. A leitura, você vai pegar um trecho da Sagrada Escritura, você vai fazer essa leitura, uma leitura corrida, e aí você vai então identificar o que a Palavra de Deus quer me dizer. O que diz a palavra, o que diz esse texto sagrado, o que o autor sagrado quer me dizer neste momento. Então, há uma realidade muito concreta. A palavra de Deus ela é muito objetiva. Ela já tem algo que está muito claro para nós. Então, quando nós vamos ler a palavra de Deus, a gente tem que estar com o nosso coração aberto para ouvir a voz de Deus, que fala através da sua palavra. Então, a primeira coisa é a leitura. Uma leitura corrida. Depois, se um texto for um texto um pouco difícil, você pode fazer uma leitura mais calma novamente. Então, a primeira coisa, o primeiro passo é a leitura. A leitura corrida do texto. Depois você vai retomar o texto, você vai ler devagar, ruminando, né? Se alimentando desta palavra e permitindo que os seus ouvidos se abram para ouvir a voz de Deus. O que a palavra quer dizer, o que o autor sagrado deste livro específico quer dizer. Então esse é o primeiro passo para a leitura orante da palavra. A segunda parte, o segundo momento, digamos assim, o segundo passo importante para se ter uma leitura fecunda e espiritual com a palavra de Deus é o que nós chamamos de meditação. Na meditação, então, você vai perceber o que Deus quer falar com você. Então, na meditação, nós já tendo passado pela leitura e tendo observado o que o autor sagrado quis dizer, o que o próprio texto quer dizer, porque tem um significado próprio cada leitura, nós agora vamos meditar e entender aquilo que é a vontade de Deus. O que Deus quer me dizer com esse texto, o que Deus quer me dizer com esta palavra. Então é a segunda parte, uma parte muito importante, a da meditação. E da meditação, então, você pode demorar-se bastante ali na meditação, porque ali a gente precisa ouvir a voz de Deus, né? E Deus, ele vai nos levando, ele vai nos direcionando, né, para essa espiritualidade profunda e fecunda com a sua palavra, que é a palavra de Deus. Mediante esta meditação, você vai então refletir sobre a sua vida, sobre os seus projetos, sobre os seus problemas, porque a palavra de Deus ela é uma palavra sempre atual, uma palavra que toca profundamente os nossos dias hoje, toca-nos profundamente. E aí você vai orar com a palavra, você vai rezar em cima desta meditação, onde você ouve a voz de Deus, onde você vai ouvir aquilo que Deus vai falar contigo. Ele vai falar contigo, ele vai dizer aquilo que ele quer de você neste momento. Na oração, então, você vai responder mediante a um pedido, ou mediante aquilo que Deus tem falado contigo, você vai então dar uma resposta. Então a oração é o terceiro passo. O terceiro passo da oração com a palavra de Deus, né? O terceiro passo da Lectio Divina é justamente
a resposta à meditação, que é a oração. Na oração, então, eu respondo ao projeto, não tendo já escutado o que Deus quer de mim, então eu vou dar crédito e vou responder generosamente aquilo que Deus desejou para mim. Então esse é o terceiro passo da oração orante. Depois da oração, nós temos o quarto passo importante, que é a contemplação. Na contemplação, a palavra vai inflamar o meu coração. Aí já é uma realidade contemplativa, já uma realidade um pouco mais profunda, onde nós vamos, experimentando profundamente toda essa realidade em que a palavra de Deus toca, cura, liberta, restaura as nossas forças. Então, a contemplação, nós somos totalmente alcançados, atingidos, transfigurados e inflamados mesmo pelo Espírito Santo de Deus, que vai nos conduzindo a essa experiência magnífica do céu. A palavra de Deus que vai trazendo para nós essa experiência com a glória de Deus. Então, a contemplação é esse momento também crucial, é o quarto passo importante da Lexio Divina. Por fim, queridos irmãos, a palavra de Deus ela sempre tem uma finalidade, um objetivo na sua vida. Então, o último e importante passo também para fazer a Lexio Divina, que é a oração orante da palavra, é a resolução. E na resolução, como sou chamado a viver a palavra de Deus? É a pergunta que tem que nortear a resolução. Como eu correspondo àquilo que eu meditei, àquilo que eu orei, que respondi na meditação e aquilo que eu contemplei? Como agora eu vou colocar em prática? Por isso a resolução é algo também muito objetivo. A palavra de Deus vai te conduzir, ela é muito diretiva, performativa, ou seja, ela nos santifica, nós nos santificamos também com a palavra de Deus. E assim, sabendo o que Deus quer de nós, nós precisamos colocar em prática isso na nossa vida. Então a resolução é justamente a conclusão da meditação, da oração orante da palavra, onde você vai chegar a um objetivo de vida, que é justamente a tua conversão. Então esses são os passos da nossa Lexio Divina, que você faça, então, tenha essa fecundidade na tua oração com a palavra de Deus neste momento difícil em que nós estamos vivendo da quarentena. Mas não perca esse momento e essa oportunidade. 5 minutos com Deus, queridos irmãos, esses 5 minutos bem aproveitados podem gerar vida, pode gerar esperança, pode te ajudar nesta caminhada rumo ao céu, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.